Glória a Deus. A paz do Senhor, irmãos. Amém? Convido os irmãos a abrirem suas Bíblias no Evangelho de Lucas, capítulo de número 18. Evangelho de Lucas, capítulo de número 18. Nós louvamos a Deus por essa noite, por essa oportunidade, o privilégio que Deus nos concede de estarmos reunidos em sua casa. Mais que isso, nessa noite, para mim, poder conversar com os irmãos acerca da palavra do Senhor. Eu creio que Deus tem uma palavra para o teu coração nesta noite. Deus tem algo para falar com você. Então fique atento a tudo aquilo que o Senhor tem para a sua vida, para o seu coração nesta noite. Amém? Evangelho de Lucas, capítulo de número 18, nós vamos ler a partir do versículo 1. Nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 8. Versículo 1 ao versículo 8. É um texto bastante conhecido. Diz assim a palavra do Senhor. Então Jesus propôs uma parábola aos seus discípulos, com a intenção de adverti-los quanto ao dever de orar continuamente e jamais desanimar. E lhes contou: em certa cidade havia um juiz que não temia a Deus, tampouco era sensível às necessidades das pessoas. E havia naquela mesma cidade uma viúva que frequentemente se dirigia a ele, rogando-lhe: faze-me justiça na causa que pleiteio contra o meu adversário. Ele, por algum tempo, não quis atender. Todavia, mais tarde considerou consigo mesmo: é bem verdade que eu não temo a Deus e nem respeito a pessoa alguma. Contudo, como esta viúva me importuna, farei justiça a ela, para não acontecer que, por fim, venha a me aborrecer ainda mais. Então concluiu o Senhor: atentai à resposta do juiz da injustiça. Porventura, Deus não fará plena justiça aos seus escolhidos, que a Ele clamam de dia e de noite, ainda que lhes pareça demorado em atendê-los? Eu vos asseguro, Ele vos fará sua justiça, e depressa. No entanto, quando o Filho do Homem vier, encontrará fé em alguma parte da terra? Podeis assentar, meus amados. Glória ao nome do Senhor Jesus. Bendito seja o nome do Senhor. Queridos, esse texto o início do capítulo 18, aliás, todo o capítulo 18, ele está incluído no mesmo contexto do capítulo 17. E se você observar, a partir do versículo 20 do capítulo 17, Jesus, ele está conversando acerca da sua vinda, do seu retorno. Algumas pessoas se dirigiram a Jesus para saber quando seria que o reino de Deus seria implantado, quando viria o reino de Deus. A resposta de Jesus é: olha, o reino de Deus, ele não é algo tangível, não é algo palpável. O reino de Deus, ele já está entre vós. Isso porque Cristo já estava conosco. O grande rei já havia se manifestado. O evangelho do rei já estava sendo pregado, e o evangelho do reino já estava sendo anunciado. E Jesus disse: o reino de Deus já está entre vós. Porém, o reino de Deus ainda não está na sua totalidade. Jesus disse: haverá um momento em que o Filho do Homem voltará. É necessário que desta vez ele padeça, ele morra, ele sofra, ele seja crucificado. Mas ele voltará. E vai ser muito rápido, vai ser como um relâmpago que sai de um lado e se projeta do outro lado. Nessa velocidade, Cristo há de se manifestar, e nesse momento, Ele fará a grande separação entre joio e trigo, e os seus escolhidos, Ele levará para si. Aleluia. Será um momento da grande manifestação do reino do Senhor, do reino de Deus. E é interessante porque as pessoas ficavam preocupadas e queriam saber quando que ia ser essas coisas, e diziam: Jesus, quando isso vai acontecer? Jesus disse: olha, será como nos dias de Noé. Nos dias de Noé, as pessoas comiam, bebiam, casavam-se, davam-se em casamento. Muito obrigado, meu querido. Muito obrigado, Deus abençoe. Davam-se em casamento até o dia em que Noé entrou na arca. E quando Noé entrou na arca, todos que estavam ali desapercebidos foram pegos de surpresa pelo dilúvio.
Será como nos dias de Sodoma e Gomorra. Nos dias de Sodoma e Gomorra foi da mesma forma. Estavam todos distraídos, ninguém se preocupava com Deus, ou muito menos com as coisas que dizem respeito a Deus. Quando de repente Deus retira Ló e sua família daquela cidade, faz chover ali fogo e enxofre e destrói toda aquela cidade, destrói todo aquele lugar, de modo repentino. Então Jesus, ele chama a atenção dos discípulos para estarem apercebidos, E nesse capítulo 18, ele vai exatamente trazer para eles, em sua palavra, o incentivo a estarem apercebidos. Ele vai chamá-los a uma vida de oração. Jesus vai chamá-los a uma vida de oração com o propósito de que eles permaneçam atentos e não se desanimem. Porque uma grande expectativa fora gerada no coração daqueles homens em relação à vinda do Senhor, como foi gerado também no coração de todos aqueles que creem em Jesus, uma expectativa acerca da vinda do Senhor. O apóstolo Paulo, ele falava da vinda de Cristo como se ela fosse acontecer nos dias dele. E não foi assim. Começou a demorar, o Senhor começa a não vir, o Senhor não vem, tanto é que nos dias do apóstolo Pedro, ele diz assim, olha, onde está? Muitos estão questionando, onde está a vinda do Senhor? Ele não disse que viria, nossos pais morreram dizendo que ele viria, e até agora ele não veio. Pedro tem que adverti-los e dizer, olha, um dia para Deus é como 1000 anos é como um dia, porque o coração do homem é pressuroso, e às vezes quando não vê acontecer aquilo que ele espera com tanta expectativa, ele acaba esmurecendo, ele acaba deixando que suas forças se esvaia, que a força do seu coração, que o desânimo tome conta do seu coração. E Jesus, ele vem com essa parábola, trazer a eles uma motivação, para se manterem firmes, para não desanimarem nunca, E Jesus começa dizendo, olha, o versículo 1, ele já diz o propósito de Jesus, ele diz, olha, Jesus propôs uma parábola com a finalidade de advertir os seus discípulos sobre o dever de orar sempre, de orar continuamente, de orar em todo o tempo, para não serem tomados pelo desânimo, para não desanimar, nunca desanimar da oração, nunca desanimar de uma vida de oração. E Jesus, ele narra essa parábola. É interessante que Jesus, ele começa dizendo, olha, em uma determinada cidade, havia ali um juiz. Esse juiz era um homem absolutamente egoísta, voltado para o seu próprio umbigo, não se preocupava com a vida de ninguém, era um homem totalmente iníquo, porque ele não respeitava a Deus, ele não temia a Deus, e se não temia a Deus, também não temia a mais ninguém. Era um homem totalmente inescrupuloso, de coração totalmente endurecido, não se preocupava com o próximo. Mas havia também naquela mesma cidade uma viúva, e veja que a viúva aqui, ela é, nessa parábola, a representação de todos aqueles que são necessitados. A figura da viúva era a figura da pessoa necessitada, da pessoa carente. Apesar de Deus, durante todo o Antigo Testamento, ter feito um apelo para que o seu povo cuidasse das viúvas, e o apelo de Deus era algo muito sério. Lá no livro do Êxodo, no capítulo 22, Deus chega a dizer, olha, cuidem dos órfãos, cuidem das viúvas, porque se vocês maltratarem e eles vierem e orarem a mim, eu virei contra vocês, e vou tirar os filhos de vocês para que eles, vou tirar o marido de vocês para que vocês fiquem viúvas, e vou tirar de vocês dos seus filhos para que eles fiquem órfãos. Deus tinha um cuidado com os órfãos, com as viúvas, Deus tinha uma preocupação com eles. Porém, nos dias de Jesus, o povo era negligente em relação a isso. Muitas viúvas passavam necessidades, muitas viúvas passavam por problemas, estavam jogadas à margem da sociedade, então representavam exatamente aqueles menos favorecidos dentro da sociedade. E Jesus, na sua parábola, ele coloca ali uma viúva, e ele diz, essa mulher, essa viúva, ela tinha uma causa, ela tinha um pleito, alguém havia feito algo de mal contra ela, e ela foi e levou isso ao juiz, porém o juiz não queria atendê-la, o juiz não estava muito preocupado com sua causa, aliás, não tinha preocupação nenhuma, mas aquela mulher, ela insistia, ela estava ali todos os dias, clamando para que aquele homem fizesse justiça a ela, até que um dia ele se sentiu tão incomodado, que ele resolveu atendê-la.
Ele se sentiu tão incomodado com a persistência daquela mulher, com a insistência dela, que ele resolveu atendê-la. Então, Jesus, ele conclui dizendo, ó, presta atenção no que disse esse juiz. Ele disse, eu não temo a Deus, não tenho preocupação com mais ninguém, mas essa mulher está me perturbando tanto, ela me inquieta tanto, que eu vou atendê-la, para que ela não venha e me cause mais prejuízo. Para que ela não me cause mais prejuízo. Então, aquele homem atendeu aquela mulher. Jesus disse, olha, porventura Deus não fará aos seus escolhidos, olha o que diz o versículo 7, porventura Deus não fará plena justiça aos seus escolhidos, que a Ele clamam de dia e de noite, ainda que lhes pareça demorado em atendê-lo. Veja que Jesus aqui faz uma comparação entre aquele homem e Deus, entre a viúva e os seus escolhidos, entre a viúva e os seus escolhidos. E é exatamente, nós vamos nessa noite conversar com os irmãos sobre alguns contrastes que há entre essa mulher viúva e os escolhidos. O contraste que há nessa história entre o juiz, que é iníquo e é egoísta, egocêntrico, e o Deus Todo-Poderoso. E nós vamos ver que quando nós olhamos para este contraste, nós vemos aqui uma motivação à oração, a clamar a Deus, a buscar a Deus, a ter uma vida de oração na presença do Senhor, na presença do Deus vivo. É interessante observar aqui, alguns autores dizem que, alguns teólogos dizem que o tribunal naquela época não era um prédio fixo, não era algo estabelecido como nós temos hoje, prédios suntuosos e fixo. O tribunal era uma tenda, e por muitas vezes itinerante, e o juiz, ele saía e se deslocava para atender as pessoas em determinada região, e armava-se ali a tenda, e o juiz se assentava ali com toda a pompa, cercados por seus assessores, e as pessoas, elas tinham que vir até aquele lugar, trazer as suas causas e apresentar para aqueles assessores, para que eles pudessem levar ao juiz aquela causa, e se passasse pelos assessores, seria julgada pelo magistrado. Aquela mulher, ela enfrentou algumas dificuldades, alguns obstáculos para poder chegar ali. O primeiro obstáculo que aquela mulher encontrou foi o fato de ser mulher. Mulher não podia pleitear suas causas naquela época. A mulher, diante da lei em Israel, ela praticamente não existia. Então, ela não tinha direito de fazer pleito. Ela tinha que ser representada. E, normalmente, elas eram representadas pelos seus maridos. Aí vem o segundo obstáculo, ela não tinha marido. Há quem diga que, por não ter marido, ela podia sim apresentar a causa, ou ela mesma se fazer representar. Mas o fato de ser mulher já era um obstáculo, o fato de não ter um marido que a representasse era outro obstáculo, e por fim, ela era pobre. Ela era pobre, e mesmo se ela quisesse, ela não podia subornar nem assessores e nem o juiz para que atendesse a causa dela. Ela não podia fazê-lo. Então, restava aquela mulher, todo dia, ficar ali, insistindo, persistindo, falando com aquele homem, até vencê-lo pelo cansaço, para que ele pudesse atendê-la. Então, Jesus, ele traz, dentro desse contexto aqui, para os seus discípulos, um incentivo, um motivo a mais, para que eles pudessem ter uma vida de oração. Vale ressaltar que Jesus é o maior incentivador de uma vida de oração. Jesus era Deus, e mesmo sendo Deus, ele teve uma vida de oração que marcou a sua história. Jesus orava em todo o tempo, Jesus tirava noites inteiras para orar. Jesus orava depois de um dia de muito trabalho, que entrava pela tarde e a noite inteira, e depois ele ia orar. Seus discípulos um dia chegou perto dele e disse, Jesus, ensina-nos a orar, porque eles olhavam para Jesus e via em Jesus alguém de oração. Jesus estava sempre preocupado em levar os seus discípulos a uma vida de oração. E nessa parábola, nesse contexto, Jesus traz exatamente para esses discípulos uma motivação para a oração. Então vamos ver aqui, irmãos, alguns contrastes interessantes dentro desse texto, que é exatamente a motivação para uma vida de oração. Veja aqui no versículo 1, Jesus diz assim, Lucas diz assim, então Jesus propôs uma parábola aos seus discípulos com a intenção de adverti-los quanto ao dever de orar continuamente e jamais desanimar.
Aqui está o primeiro contraste. Orar continuamente e jamais desanimar. Eu destaco aqui a palavra orar e a palavra desanimar. Essas palavras estão em contradição dentro desse texto. Uma vida de oração faz com que você não entre numa sequência de desânimo. Se entramos em um desânimo, se estamos tomados pelo desânimo, pelo marasmo, está faltando oração. Jesus disse, olha, para que vocês possam orar continuamente e jamais desanimar de orar, porque quanto mais vocês orarem, mais suas forças serão renovadas. Mais suas forças serão renovadas. Se não orarmos, vamos esmorecer. Se não orarmos, vamos nos enfraquecer. Esmorecer, desanimar, significa exatamente ficar desalentado a ponto de querer desistir. A ponto de querer desistir. E tudo que eles precisavam era disso, desse incentivo a permanecerem firmes, não desanimarem, a serem constantes. E Jesus disse, vocês devem orar continuamente. Para que vocês não desanimem, vocês têm que orar continuamente. Tem que ter uma vida de oração. É interessante nós observarmos, irmãos, que nós vivemos em um mundo totalmente poluído pelo pecado. Totalmente tomado pelo pecado. O mundo em que nós vivemos, Jesus se refere a ele e diz, olha, o mundo, ele já está no maligno. O mundo jaz no maligno. O pecado domina em todas as esferas da sociedade. Invejas, mentiras, egoísmo, orgulho, avareza, maledicência, murmuração, prostituição, tantas outras coisas. Nós estamos envolvidos no meio dessas coisas, envolvidos assim, cercados por essas coisas. Cercados por isso todos os dias. E muitas vezes essas coisas trazem um desânimo a nós, trazem em nós um enfraquecimento da nossa fé. Quando olhamos para o lado e vemos tanta coisa ruim acontecendo, tanta coisa errada acontecendo, nós entramos em desespero, nós ficamos às vezes até entristecidos com Deus, desanimados na nossa fé. E como se não bastasse, enfrentamos ainda nossos piores inimigos. O mundo, com suas paixões, com suas concupiscências, todos os dias, forçando para que nós possamos abraçá-lo, para que nós possamos amá-lo, para que nós possamos desejar as coisas que são dele. O desejo de aceitação, desejo de reconhecimento, às vezes nos leva a viver neste mundo e esquecer que somos aqui peregrinos e passageiros e que nossa pátria não é aqui, que passamos a viver aqui como se fôssemos morar aqui para sempre. Outro inimigo terrível que nós enfrentamos é o diabo, que está sempre à nossa espreita, ao nosso derredor, buscando uma oportunidade para nos fazer tropeçar, para nos fazer cair, para nos tirar a fé. Você acha que o diabo está preocupado em tirar seu carro? Você acha que ele está preocupado em tirar seu emprego? Você acha que ele está preocupado em tirar sua casa? Ele está preocupado com essas coisas assim, mas a preocupação com isso é muito menor. A preocupação maior do diabo é te roubar a fé, é te roubar da oração, é te tirar de uma vida de comunhão com Deus, de comunhão com a palavra, é te afastar de Deus. Ele vai atacar tua mente, ele vai atacar teu coração, teus sentimentos, tuas emoções, para te enfraquecer, para te levar ao desânimo, para te fazer desanimar da fé, para te fazer perder a esperança em Deus, para te fazer perder a esperança na palavra do Senhor, no Deus que pode tudo e todas as coisas. Porém, quando vamos para a oração, irmãos, em meio a toda essa poluição, quando vamos para a oração, nós conseguimos na oração respirar o ar puro do céu. Respirar o ar puro do céu na oração. A oração é esse bálsamo, esse lugar seguro, onde nós nos encontramos com o Senhor, onde nós nos derramamos em sua presença, e quando nós nos levantamos dali, nós estamos fortalecidos, nós estamos revestidos, a nossa força é aumentada, o desânimo parece que vai embora, e um ânimo novo toma o nosso coração. A oração é esse momento de renovar de forças, e é por isso que Jesus disse, orem sempre, orem continuamente, orem em todo o tempo. E o que seria então orar em todo o tempo? O que seria então orar continuamente? É aquilo que Paulo diz lá em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 17, orai sem cessar.
Orar sem cessar, e orar sem cessar não significa usar de vãs repetições. O próprio Jesus já advertiu quanto a isso, não é ficar repetindo como se fosse uma reza, as mesmas coisas, as mesmas palavras. Eu li algo interessante sobre orar sem cessar. Alguém escreveu e disse que orar sem cessar é você fazer da oração algo tão natural na sua vida como o ar que você respira. Fazer da oração algo tão natural no seu cotidiano, no seu dia a dia, como o ar que você respira. Todo mundo aqui está respirando, claro, né? Agora, alguém pensou aqui em respirar? Alguém aqui parou para pensar, eita, estou respirando, eita, peraí, deixa eu ver se eu estou respirando, opa, deixa eu respirar. Não, você simplesmente respira, é natural, é natural. Então a oração deve ser algo muito natural na nossa vida, deve fazer parte da nossa vida, deve fazer parte do nosso dia a dia, é estar continuamente ligado a Deus, ligado ao trono do Senhor, é estar continuamente com a mente voltada para o Senhor. É tirar momentos do dia, sim, para dobrar os joelhos e clamar, sim, é dedicar momentos de qualidade na presença do Senhor, sim, separe um momento do seu dia para orar, separe um momento do seu dia para dobrar o joelho, faça isso uma rotina, ore ao Senhor, busque ao Senhor, clame a Ele, converse com Ele, mas tenha uma vida de oração, ore em todo tempo, ore em todo lugar, ore onde você estiver, ore por onde você passar. Faça da oração algo que domina a sua vida, domina a sua existência, de modo que é natural para você. Eu estava um dia com a minha esposa em uma loja, não sei nem se ela lembra disso, ela foi escolher um vestido, né, e a gente ia alugar o vestido porque era um casamento, de um desses tantos que a gente participou aí. E uma mulher estava atendendo minha esposa, e a mulher que estava atendendo a minha esposa, interessante porque ela atendia e ela falava, olha, se a coisa deu certo, ela, graças a Deus deu certo, né? Olha, Deus vai abençoar, isso aqui vai dar certo, em nome de Jesus vai dar certo. Aí você começa, né? Marido é aquele negócio, vai acompanhando porque vai pagar, senta num sofazinho, segura a bolsa, né? Cruza as pernas, igual o pastor João está ali, ó, cruza as pernas, põe a bolsa, fica segurando e observando. E eu fiquei observando aquela mulher. E ela colocava Deus em tudo. Vai dar certo em nome de Jesus. Não, vai dar certo. Ai, graças a Deus deu certo. Olha, esse aqui é bonito. Olha só que lindo. Ó, Deus abençoe que deu certo. Deus estava em tudo que aquela mulher ia falar. O coração dela devia estar cheio de Deus. O coração dela devia estar cheio de Deus. A Bíblia diz que a boca fala do que está cheio, o coração. E se o coração está cheio de Deus, é Deus que vai se transbordar pelo seu lábio. E uma vida de oração, irmãos, é mais do que palavras. Uma vida de oração vai além de simplesmente falar, é viver uma vida, um coração cheio de Deus, desejoso das coisas de Deus, que anseia Deus o tempo inteiro, que anseia Deus todo momento. É ter um coração voltado em querer fazer a vontade de Deus, buscar e desejar aquilo que é santo, buscar e desejar aquilo que agrada a Deus. Isso sim nos leva a uma comunhão constante com o Senhor, uma comunhão constante com Ele, está sempre ligado no céu, está sempre ligado com o Senhor, está com o coração sempre voltado para Ele, sempre pedindo a bênção dEle, a direção dEle. Isso nos leva a orar em qualquer lugar, irmãos, no carro, dirigindo, lavando a roupa, lavando a louça, qualquer coisa, indo para o trabalho, voltando do trabalho, nós estamos sempre preocupados em falar com o Senhor, em abrir o coração para o Senhor. Isso é viver uma vida de oração, e quanto mais nós orarmos, menos nós seremos tomados pelo desânimo. O outro contraste interessante que nós podemos observar, o primeiro é este, oração. Quanto mais eu oro, quanto mais eu busco a Deus, quanto mais eu me aproximo do Senhor, mais longe eu estou de desanimar. Mais longe eu estou de desanimar. Está desanimado, meu irmão? Perdeu as forças? Está sem força para orar? Está sem força para louvar? Está sem força para vir para a igreja? Está sem força para cantar? Já não sente mais vontade? Já não sente mais desejo? Perdeu todo o desejo por Deus, pelas coisas do Senhor? Comece a orar, comece a buscar a Deus, se entregue a Ele, abra o seu coração para o Senhor. Mas pastor, eu estou desanimado. Comece a orar, comece a orar.
Eu te garanto que quando você começar a buscar o Senhor, suas forças serão renovadas, seu vigor será renovado, Deus te dará força para que você se levante e continue buscando ao Senhor. O seu coração vai se encher novamente de esperança. Aleluia. Outro contraste que podemos observar é entre a viúva e os escolhidos. Lá no versículo 7, Jesus disse assim: porventura Deus não fará plena justiça aos seus escolhidos, aqueles que Ele mesmo escolheu, que pertence a Ele? Deus não vai fazer? E aqui, irmãos, Jesus não disse em momento nenhum nessa parábola que o povo dele é como essa viúva. Em momento nenhum Jesus faz essa comparação. Nós não estamos para Deus assim como aquela viúva estava para aquele juiz, de forma alguma. E é exatamente esse contraste que nos leva a entender que a oração é algo que nos fortalece e nos faz viver uma vida de ânimo diante do Senhor. É esse contraste que nos leva a querer buscar ao Senhor. O argumento de Jesus aqui é do menor para o maior. Ele diz assim, se uma pobre viúva conseguiu o que merecia de um juiz que era absolutamente egoísta, que só pensava em si mesmo, quanto mais os filhos amados de Deus, que vai buscar em Deus, que os ama, que os quer, que quer o bem dessas pessoas, quanto mais eles, quanto mais estes. E o primeiro argumento que eu trago para os irmãos é exatamente este, de que a mulher, ela era estranha para aquele juiz. Aquele juiz não tinha nenhuma ligação com ela. Ela era estranha para aquele homem. Ela não tinha parentesco nenhum, ela não tinha amizade com ele, ela não tinha nenhuma ligação com ele. Porém, os filhos, os escolhidos de Deus, estes são filhos de Deus. Esses são filhos de Deus. Essa é a grande diferença. Essa é a grande diferença. Nós somos filhos, e como os filhos, nós somos cuidados pelo Pai amoroso que é Deus. Deus, com seu amor, Ele cuida dos seus filhos. Ele cuida daqueles que são seus. É interessante, Mateus, lá no capítulo 7, Jesus, ele diz, olha, buscai e achareis, batei e abri-se-vos-á. Não é isso que Jesus diz? Batei e abri-se-vos-á. Buscar e achareis, porque aquele que procura encontra, aquele que bate se abre. É o que Jesus diz ali, e ele conclui dizendo assim: porque qual de vós que um filho pede pão e lhe dá uma pedra? Qual de vós que o filho lhe pede um peixe e você vai dar uma serpente para o seu filho? Aí mais uma vez Jesus parte do argumento, do maior para o menor. Ele diz: se vocês que são maus, vocês homens que são maus, pecadores, sabem dar coisas boas aos vossos filhos, imagine Deus. Você consegue imaginar Deus que é bom, que é misericordioso, que é amor, que é graça? Jesus diz, Ele vos dará o Espírito Santo, Ele vos dará o Espírito Santo. Então essa é a grande diferença, irmãos. Aquela mulher, aquela viúva, ela não tinha nenhuma ligação com aquele juiz. Nós não, em relação a Deus, nós somos filhos, e como filhos somos herdeiros. Somos herdeiros, e Deus cuida dos seus filhos. Deus tem uma preocupação com os seus filhos, em atender aos seus filhos, que clamam a Ele dia e noite. Deus tem essa preocupação. Jesus disse, olha, se aquele homem ímpio, que não tinha nenhuma ligação, atendeu aquela mulher, ainda mais nós, que somos filhos, que clamamos dia e noite, o Senhor sim, nos fará justiça, o Senhor nos responderá, o Senhor nos atenderá nas nossas orações. Aleluia, glória a Deus. Outra coisa interessante a se observar é que a mulher, ela não tinha acesso àquele juiz. Ela não podia chegar lá, tinha toda essa dificuldade para se aproximar dele. Nós não. Nós temos completo acesso a Deus. Nós temos completo acesso à presença do Senhor. Isso graças ao sacrifício vicário de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Quando Cristo deu o brado lá na cruz, está consumado. A Bíblia diz que o véu do templo que separava o lugar santo do lugar santíssimo, onde estava a arca da aliança, que representava a presença de Deus no meio do seu povo, esse véu se rasgou de alto a baixo. E quando esse véu se rasga, livre caminho foi aberto para que todos pudessem agora, através de Jesus, se achegar a Deus. Agora eu e você, nós temos acesso livre a Deus, à presença de Deus, ao trono de Deus, à presença do Senhor, graças a Jesus Cristo. Jesus disse, olha, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. O apóstolo Paulo, quando ele escreve lá
aos Efésios, no capítulo 3, versículos 11 e 12, ele diz assim: conforme o eterno propósito de Deus, realizado em Cristo Jesus, nosso Senhor. Versículo 12, por intermédio de quem temos livre acesso a Deus. Através de Jesus, eu e você podemos nos achegar à presença de Deus. Aquela mulher tinha obstáculos, nós não temos obstáculo nenhum que nos impeça de chegar a Deus. Aleluia, Jesus abriu este caminho, Jesus abriu este caminho. É interessante porque lá em Hebreus, no capítulo de número 4, eu gosto muito desse texto, versículos 14 a 16, Hebreus 4, 14 a 16, diz assim: concluindo, tendo em vista que temos um grande sumo sacerdote, que foi capaz de adentrar os céus, Jesus, o Filho de Deus, mantenhamos com firmeza a nossa declaração pública de fé. Pois não temos um sumo sacerdote que não seja capaz de se compadecer das nossas fraquezas, mas temos um sacerdote supremo, que a nossa semelhança foi tentado de todas as formas, porém sem pecado algum. E o versículo 16 diz assim: portanto, acheguemo-nos com toda a confiança ao trono da graça, para que possamos receber misericórdia e encontrar o poder que nos socorre nos momentos das nossas necessidades. Aleluia. Livre caminho foi aberto por Jesus, livre caminho foi aberto pelo Senhor. O profeta Isaías diz assim: olha, a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, os ouvidos não estão agravados para não poder ouvir, os vossos pecados sim, esses fazem uma barreira, esses vos separam de Deus, mas Deus já providenciou uma solução para o pecado. Ele enviou Jesus Cristo para morrer pelos nossos pecados, e agora resta-nos somente crer no poder do sangue de Jesus, no poder restaurador do sangue do Senhor, confessar a Ele os nossos pecados, nos render à sua vontade, e temos livre acesso a Deus, livre acesso à presença do Senhor. Aquela mulher não tinha acesso, nós temos acesso livre. Aquela mulher, ela não tinha amigo nenhum que pudesse interceder e colocá-la lá diante do juiz e dizer: olha, juiz, eu vim interceder por essa mulher, ela está aqui todo dia ela está clamando, eu vim aqui pedir para que o Senhor atenda a ela. Ela não tinha ninguém. Aquela mulher não tinha ninguém que pudesse interceder por ela. Aquela mulher não tinha ninguém que pudesse chegar diante daquele juiz e falar algo em seu favor. Conosco é diferente, irmãos. Conosco é diferente. Sabe o que a Bíblia diz lá em 1 João, no capítulo 2, versículo 1? Que nós temos um advogado junto ao Pai. Nós temos um advogado junto ao Pai. Nós temos alguém que nos representa diante de Deus. Nós temos alguém que repleiteia a nossa causa diante de Deus. Ele diz: é Jesus Cristo, o justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados. Nós não temos somente Ele como advogado, nós temos Ele também como nosso eterno sumo sacerdote, como o texto que eu acabei de ler. O sacerdote é aquele que intercede, ele está entre Deus e o povo, levando a Deus o clamor do povo, levando a Deus a necessidade do povo, e alguém que se compadece dessas necessidades. E nós temos Jesus Cristo como nosso sumo sacerdote eterno diante de Deus, diante da presença do Senhor, intercedendo por nós. E como se não bastasse ter aquele que é o nosso advogado, como se não bastasse ter aquele que é o nosso eterno sumo sacerdote, nós temos ainda, de acordo com Romanos capítulo 8, versículo 26 e 27, o Espírito Santo de Deus, que intercede por nós com gemidos inexprimíveis diante do Pai, porque muitas vezes não sabemos como orar, não sabemos como pedir, mas o Espírito de Deus, Ele intercede por nós, Ele intercede nas nossas fraquezas. Você quer motivação maior para orar do que essa? Você quer razão maior para orar do que essas? Você quer motivação maior para ter uma vida de oração do que estas? Saber que nós temos um Deus que nos atende, que nos ouve, que nos socorre, que está pronto a nos responder às nossas orações. Aquela viúva, ela não tinha nenhuma promessa na qual ela pudesse se agarrar. Ela não tinha nenhuma promessa na qual ela pudesse se firmar, de que aquele homem pudesse garantir e dar solução para o seu problema. Tudo que ela podia fazer era rodar ali, gritar e pedir, insistir e buscar daquele homem todo dia, todo dia, todo dia. Não tinha nenhuma promessa. Nós, porém, irmãos, temos muitas promessas na palavra do Senhor.
que nós podemos reivindicá-las durante as nossas orações, nós podemos colocá-las diante da nossa oração. Eu fico impressionado, a oração de Daniel, quando foi orar, pedindo ao Senhor que retirasse o seu povo do cativeiro, ele foi lá no livro do profeta Jeremias, ele foi ver as promessas de Deus para o povo de Deus, e ele traz diante de Deus as promessas e diz: Senhor, tu dissestes que seria assim, portanto faz por tua misericórdia, faz por teu amor. É por isso que nós oramos, irmãos, e quando nós oramos, nós temos promessas da palavra do Senhor para reivindicá-las. Pastor Hebe veio orar pelos enfermos aqui, ele cita o texto bíblico, ele diz: olha Jesus, olha Deus, na tua palavra está escrito que o Senhor é o Deus que nos sara, então age e cura. Quando nós vamos orar pelos nossos filhos e apresentá-los diante do Senhor, nós temos promessa. A Bíblia diz que os nossos filhos, eles são herança do Senhor. Portanto, nós oramos e dizemos: Senhor, é tua herança. O Senhor foi quem disse, então age. Então faz. Nós temos promessa, irmãos, e nós podemos orar e trazer essas promessas para nossas orações. Nós temos promessas. E quando nós trazemos essas promessas, nós estamos dizendo: Senhor, tu disseste, passarão céus e terra, mas as tuas palavras não vão passar, portanto faz, Senhor, portanto realiza, Deus. Glória a Deus. Aquela mulher não tinha promessas na qual poder firmar. Nós temos essas promessas. Glória a Deus, aleluia. Aquela mulher, ela suplicou em meio à sua pobreza, sem recursos, sem nada. O apóstolo Paulo um dia escreveu aos filipenses, aos irmãos lá de Filipos, no capítulo 4, versículo 19, e ele disse assim: olha, o meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em Cristo Jesus. Quando nós clamamos, nós temos acesso ao Deus que pode tudo, ao Deus que tem todas as riquezas em sua mão, e segundo as suas riquezas em Cristo Jesus, Ele traz vitória para os nossos problemas. Glória a Deus. Veja o contraste, os filhos de Deus, os escolhidos de Deus, e aquela viúva. Glória a Deus. Todas essas diferenças nos levam a querer orar, a querer buscar a face do Senhor, a querer ter uma vida de oração. E por fim, o contraste entre o juiz e o pai, entre o juiz e Deus. Eu vou tomar de novo o versículo 7 aqui do texto de Lucas 18, porque esse versículo é o versículo chave desse texto de Lucas 18, de 1 a 8. Ele diz: porventura Deus não fará plena justiça aos seus escolhidos, que lhe clamam dia e noite, ainda que lhes pareça demorado em atendê-los? Versículo 8, eu vos asseguro, Ele vos será justiça, e vai ser justiça depressa. Deus vos fará justiça. Deus não é como aquele juiz. Pois Ele é um Pai amoroso, que atenta para as nossas súplicas, sendo generoso em suas dádivas para com o seu povo, e que se preocupa com as nossas necessidades. Deus é este Pai amoroso, generoso em suas dádivas, e que se preocupa com as nossas necessidades. Deus se preocupa com a minha e com a sua necessidade. E sabe quem disse isso? Foi Jesus. Jesus disse isso lá em Mateus, no capítulo 6. Você já leu ali a partir do versículo 25, quando Jesus vem tratando sobre a ansiedade. Jesus disse: olha, não fiquem ansiosos, não fiquem preocupados com o dia de amanhã. Para de se preocupar com isso, meu irmão. Preocupado com o que você vai comer, preocupado com o que você vai vestir. Jesus disse: olha os pássaros, vejam os pássaros. Porventura você já viu um passarinho com enxada na mão, dizendo: eu vou plantar alpiste, porque senão eu vou morrer de fome? Não vai, porque Deus cuida dele. É Deus quem cuida dele. Jesus olha e diz: olha, veja os lírios no campo, dá uma olhada. Você já viu alguém se vestir tão bem quanto eles? Nem Salomão com toda a sua riqueza. Sou eu quem cuido deles. E mais uma vez, Jesus parte do argumento do menor para o maior e diz: olha, se Deus assim cuida dos pássaros, se Deus assim cuida dos lírios do campo, Ele não vai cuidar de vocês? Ele não vai ter cuidado com a sua vida?
No versículo de número 32 do capítulo 6, Jesus diz assim: porque Deus sabe que vocês necessitam de todas estas coisas. Deus sabe que você necessita. Deus sabe da sua necessidade. Nós servimos a um Deus que conhece a nossa necessidade. Não é um Deus alheio, não é como esse juiz que não estava nem aí, nem preocupado. Ele não. Deus cuida, Deus se interessa. Deus se interessa por mim, Deus se interessa por você. Deus tem uma preocupação comigo, com você. Ele diz: olha, busque em primeiro lugar o meu reino e a sua justiça, e as demais coisas, deixa que eu cuido. Essas coisas aí, deixa que eu cuido. Aleluia. Deixa que eu cuido delas. Deus tem um cuidado com as necessidades do seu povo. Glória a Deus. O juiz, ele só ajudou aquela mulher porque ele tinha medo. Ele ficou preocupado. A mulher estava lá todo dia, enchendo a paciência dele, todo dia dizendo: olha, julga a minha causa, olha, julga a minha causa. Ele diz: olha, essa mulher está vindo aqui todo dia, né? Ela já está me incomodando, ela já está me importunando, vai que ela resolve me molestar, vai que ela parte para cima e me dá umas bofetadas, vai que ela deixa o meu olho roxo. Deixa eu atender logo essa mulher, deixa eu resolver o problema dela, que aí ela para de me encher o saco, ela para de me perturbar, ela vai embora. Ele só atendeu por causa disso. Ele não atendeu porque ele era bom, ele não atendeu porque ele gostava, não atendeu porque ele era juiz e tinha a obrigação de ver a causa dela, não foi por isso. Ele tinha essa preocupação, ele queria se ver livre daquela mulher. Com Deus é diferente, irmãos. Deus responde à oração do seu povo, para a glória do seu nome, para que o seu nome seja glorificado na vida dos seus filhos. Deus responde às nossas orações, porque o nome dele é glorificado em nossa vida, na minha e na sua vida, quando ele nos atende, quando ele nos responde. Deus responde às nossas orações porque ele quer o nosso bem físico, o nosso bem mental e o nosso bem espiritual. Deus quer o nosso bem. É por isso que Deus responde às nossas orações. O juiz só ajudou aquela viúva porque ele estava preocupado, mas Deus não. Deus, ele se preocupa sim com o seu povo, e ele tem interesse no bem do seu povo. Ao contrário daquele juiz, Deus nunca se aborrece quando nós clamamos a ele. Aquele homem estava completamente aborrecido com aquela mulher ali, batendo em sua porta todo dia. Deus não. Deus nunca se aborrece, pelo contrário, o próprio Deus é quem diz: vem, clama a mim, você já leu Jeremias 33, 3? Clama a mim e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes, firmes que não sabes, buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Vocês vão me buscar e eu vou me deixar ser achado. Ele está dizendo: eu não vou me esconder, eu não vou me excusar, vocês vão me buscar e eu vou me apresentar para vocês. Portanto, clama a mim. Clama a mim. Deus quer que nós oremos, Deus quer que nós nos aproximemos dele, Deus quer que nós o busquemos, irmãos. Deus tem interesse que nós clamamos por ele, que nós clamemos pela sua graça, pela sua misericórdia. Aleluia, glória a Deus. Ele é recompensador daqueles que o buscam. Hebreus, capítulo de número 4, ou melhor, capítulo 11, versículo 6. O escritor, ele diz assim: olha, que todo aquele que se aproxima de Deus deve crer que ele existe e que ele é galardoador, ele é recompensador de todos aqueles que o buscam. Aleluia. Deus quer que nós o busquemos, Deus tem prazer que nós nos coloquemos diante dele e clamemos por ele, e clamemos pela sua presença, e busquemos nele o socorro, o auxílio para as nossas dificuldades. Talvez você diga: olha, pastor, então se é desse jeito, por que tantas vezes nós oramos e parece que não acontece nada? Por que muitas vezes nós estamos orando e insistimos na oração e clamamos e não acontece nada? As coisas parecem que continuam do mesmo jeito. Por que às vezes nós insistimos e parece que Deus não está nos ouvindo? Por que nós temos que pedir? Por que nós temos que pedir se Deus já conhece, se Deus já sabe? Deus precisa de oração para abençoar a minha vida e a sua vida? Não. Nós precisamos pedir para Ele nos dar?
Não, Ele é Deus, Ele é Senhor, Ele faz do jeito dEle, no tempo dEle, na hora dEle. E essa é a primeira coisa que eu e você temos que ter em mente. Essa é a primeira coisa que nós temos que ter em mente. Se Deus está sempre pronto a nos atender, se Deus está sempre pronto a auxiliar, por que muitas vezes Ele demora em responder às nossas orações? Primeira coisa que eu e você temos que ter em mente: Deus não tarda e Deus não falha. Deus nunca tarda, Deus nunca falha. Nós vivemos em um mundo do imediatismo. Nós vivemos num mundo em que nós temos tudo na palma da mão. Com um clique você entra no seu banco, com um clique você paga a sua conta, com um clique você transfere seu dinheiro, com um clique você resolve seus problemas, com um clique você manda uma foto daqui lá para o Japão, você manda um documento daqui lá para São Paulo, você recebe um documento que está do outro lado do mundo, e a vida vai se resolvendo tudo muito rápido, tudo nos muitos cliques. E a gente quer que a oração seja desse jeito, né? A gente quer que na oração seja assim: eu orei, ó, pá, aconteceu. Clamei, ó, pá, aconteceu. A internet do céu está com problema? Deus, a internet do céu não é 4G? Agora já é 5G, né? Eu estou atrasado. A internet do céu não é 5G? Deus demora tanto para responder? Será que Deus não está agindo? Será que Deus não está fazendo nada? Deus tem o seu tempo, irmãos. Deus tem o seu tempo. Deus não usa relógio. Coloque isso na sua cabeça: Deus não usa relógio. Deus está na eternidade. O tempo de Deus não é o meu, não é o seu. O tempo de Deus não é o meu, o tempo de Deus não é o seu. Deus não tem um calendário na parede para ficar virando folhinha e dizendo: olha, é tal dia, é tal hora. Não. Acho interessante que lá o apóstolo Paulo, escrevendo aos Gálatas, no capítulo 4, falando acerca do nascimento de Jesus, ele diz: vindo à plenitude dos tempos, Cristo nasceu, veio o Filho de Deus, nascido de mulher, nascido sob a lei, vindo à plenitude dos tempos, ou seja, preenchido o tempo estabelecido por Deus. Deus estabelece tempos, Deus estabelece momento, Deus estabelece hora e momento, mas na eternidade, no tempo dele, na hora dele, no momento dele de agir. Eu fico olhando para Naamã, o comandante do exército da Síria, quando foi lá para ser curado da lepra. Deus usa o profeta Eliseu, e o profeta diz para ele: olha, vai lá no Jordão e mergulha 7 vezes. Por que 7? Podia nem mergulhar, mas Deus disse: eu quero que você vá lá e você mergulhe 7. Ele mergulha uma, mergulha duas, para com isso, eu vou embora, isso aqui perda de tempo. Aí alguém olha para ele e diz: não, faz, tenta, experimenta, persevera, continua, insista, continua. Aí vai a terceira e nada acontece, vai a quarta, nada acontece, vai a quinta, quando chega na 7ª vez que ele desce, ele sobe curado, irmãos. É porque é de Deus o tempo, a hora é de Deus, o momento é de Deus, Ele estabelece do jeito que Ele quer, como Ele quer. Mas nós não, nós queremos ter a rédea das coisas, nós queremos ditar as normas, queremos dizer para Deus: faz agora. E com Deus não funciona assim, não. Com Deus funciona no tempo dEle, na hora dEle, do jeito dEle, no modo dEle. Essa é a primeira coisa que eu tenho que ter em mente. A segunda coisa que eu tenho que ter em mente é que a demora de Deus não significa que Ele não esteja agindo. A demora de Deus, a aparente demora de Deus, porque a demora é para nós, né? No nosso tempo está demorando, mas no tempo dEle não. No tempo dEle, Jesus disse assim: olha, Ele vos fará justiça, e Ele vos fará rapidamente. Ele vos fará rapidamente, depressa vos atenderá. Ele está atendendo depressa. Mas para mim está demorando. Quando Deus, essa aparente demora, não significa que Ele não esteja agindo. Deus trabalha por aqueles que nele esperam. Deus trabalha. Você já leu o texto lá de Isaías 64, versículo 4, né? Porque nunca se viu, nunca se ouviu de um Deus que trabalha em favor daqueles que nele esperam.
Deus trabalha em meu favor, Deus trabalha em seu favor, e quando nós pedimos, nós o buscamos, ainda que a resposta não tenha chegado, Deus está trabalhando, talvez trabalhando em mim, na minha fé, para que a minha fé fique mais firme. Como Ele vai saber se eu confio nele, se tudo que eu peço chega na hora, se tudo que eu peço vem de bandeja para mim? Como Ele vai saber se eu sou perseverante, se eu não sou testado na minha perseverança? Se eu não sou testado na minha perseverança, Deus, Ele quer exercitar a nossa fé, Deus quer exercitar a nossa perseverança, Deus está trabalhando. Quando nós vamos pedir a Ele algo que é segundo a sua vontade, Ele vai nos atender do tempo dEle, do jeito dEle, segundo a vontade dEle. É isso que eu e você temos que ter em mente. Ele vai fazer do jeito dEle, e se Ele não fez ainda, fica tranquilo, Ele está trabalhando, está preparando você para o que Ele vai fazer, está preparando seu coração para o que Ele vai fazer, para o modo como Ele vai agir, porque talvez o modo que Ele vai agir não seja o modo que você esteja esperando que Ele age, talvez vai ser tudo contrário do que você está pedindo, ou então vai ser exatamente o que você quer, só que você não está pronto ainda. Então Deus está trabalhando, fique tranquilo, porque se Ele não respondeu ainda, não significa que Ele não está fazendo nada. Deus está trabalhando, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Aquilo que aos nossos olhos parece ser demora, pode ser, e com certeza, é uma preparação de Deus para o nosso coração, é Deus nos preparando. Deus está sempre respondendo às orações, de um modo ou de outro, sempre segundo a sua vontade. Deus opera em todas as coisas, em tudo, para fazer cumprir o seu propósito. É isso que o apóstolo Paulo diz. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu santo propósito. Então Deus tem propósito com a minha e com a sua vida, e Ele está preocupado em cumprir esse propósito na minha e na sua vida. Nós precisamos entender, irmãos, que o grande segredo da oração não está na resposta da oração. O grande segredo da oração está no que ela nos proporciona. A oração, ela nos proporciona uma intimidade maior com Deus, uma aproximação maior com Deus, um relacionamento mais íntimo com Deus. E creia, Deus está mais interessado em nos fazer ser cristãos maduros do que atender aos nossos pedidos. Fazendo com que nós nos amadureçamos espiritualmente, nós cresçamos espiritualmente. É por isso que Ele diz, peçam, busquem, batam, busquem incessantemente, tenham uma vida de oração, orem sem cessar, não esmoreçam, não enfraqueçam na oração, porque a oração nos leva para perto dEle, nos leva para um relacionamento íntimo com Ele, nos leva para conhecer mais de Deus, mais do Senhor. E por fim, Jesus conclui dizendo, olha, quando o Filho do Homem vier, Ele vai achar fé na terra, ou seja, Ele vai achar esta fé na terra, pessoas perseverantes na oração, firmes, buscando a sua presença, insistindo, clamando pela justiça do Senhor, clamando pela vinda do reino de Deus, para que o reino de Deus venha a nós, e a sua justiça venha a nós, e Ele venha sobre a nossa vida, e nos faça ser participantes desse reino por completo. Será que Ele vai encontrar isso? Talvez a melhor maneira de entendermos essa pergunta de Jesus é olhando para o versículo, para o capítulo 17, para a comparação que Jesus fez entre Sodoma e Gomorra, para a comparação que Ele fez entre os dias de Noé. Nos dias de Noé, somente 8 pessoas foram salvas, dilúvio veio, somente 8 de toda aquela multidão. Em Sodoma e Gomorra, somente 4 pessoas saíram da cidade para serem salvas, e das 4, uma ficou no meio do caminho, porque olhou para trás. Os últimos dias, irmãos, os dias que antecedem a vinda do Senhor Jesus, são dias difíceis, não são dias fáceis. Se você quiser entender como são os dias que antecedem a vinda do Senhor Jesus, abra depois lá em sua casa, 1 Timóteo capítulo 4, e abra também 2 Timóteo capítulo 3, leia esses 2 capítulos hoje antes de dormir, 1 Timóteo 4, 2 Timóteo 3, leia, você vai ver, os dias que antecedem a vida do Senhor Jesus, são dias difíceis,
São dias difíceis e por isso a necessidade de orarmos, porque se nós não buscarmos o Senhor, nossa fé vai desfalecer, nós vamos ser tomados por um desânimo, nós vamos ser tomados pela vontade de desistir, de parar. E nós precisamos ter forças, e essas forças nós encontramos na oração, no buscar a Deus e no clamar a Deus. Amém? Glória a Deus. Queridos, que o Senhor te abençoe. A pergunta que eu faço para você nessa noite é: como está a sua vida de oração? Como é que está a sua vida de oração? Como é que você tem se comportado diante de Deus numa vida de oração? Será que você já perdeu o ânimo? Será que você já perdeu as forças? Será que você não tem mais ânimo de orar? O que aconteceu? Você não tem mais forças para servir a Deus, para vir à casa do Senhor, para buscar o Senhor? O desânimo está tomando conta do seu coração. Eu te convido nessa noite a voltar a buscar ao Senhor, a voltar a ter uma vida de oração. Que tudo isso que nós falamos essa noite te sirva de estímulo para que você ore. Saber que você tem um Deus que te ama, que te trata como filho, que está disposto a atender a sua oração. Um Deus que quer te responder, que está pronto a te atender, está pronto a te socorrer. Um Deus que te fez promessas e que você pode reivindicá-las em suas orações. Portanto, abra o seu coração, volte-se para Deus, busque a presença do Senhor, se renda à sua vontade, se renda à sua vontade. São seus pecados que te separam de Deus, então se arrependa, confesse os seus pecados, busque ao Senhor, só nele há perdão, só nele há salvação, só nele há redenção, Ele é a propiciação pelos nossos pecados. E se nós confessarmos os nossos pecados e deixá-los, nós vamos alcançar a misericórdia deste Deus. Ele está pronto a nos receber, está pronto a nos atender. Portanto, saia desse marasmo, saia dessa quietude e comece a buscar a Deus, comece a buscar ao Senhor em oração, comece a clamar a Ele, apresente as suas necessidades, as necessidades da sua igreja, a necessidade do povo de Deus, clame ao Senhor, ore ao Senhor. E certamente Ele se revelará a você. Deus vai se revelar a você. Ele quer se revelar a você. Ele quer se revelar a você. Essa é a vontade dEle. Aquilo que Ele disse para Jeremias, vale para mim e para você. Clama a mim, responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que você não conhece, que você não sabe. Mesmo assentado, curve a sua cabeça. Pai querido e santo, Deus de graça e misericórdia, nessa noite, Jesus, nós te agradecemos pela tua palavra que veio a nós. Pai santo, muito obrigado pelo teu amor, pela tua graça, pela tua misericórdia, porque tu és Deus que nos ouve, tu és Deus que nos atende, teus ouvidos não estão agravados, Senhor, tua mão não está encolhida, tu és Deus de toda misericórdia e amor. Portanto, ó Deus, venha ao nosso encontro, ó Deus, tira do nosso coração todo o peso, tira de nós tudo aquilo que tem nos impedido de te buscar, tudo aquilo que tem nos impedido de ter uma vida de oração, tira o desânimo, renova as nossas forças, Senhor. Ó Deus, olha para o meu irmão que já não sente mais vontade de orar, que já não tem mais ânimo para estar na tua casa, que não tem mais ânimo para te louvar, para te servir. Renova as forças do meu irmão, Senhor. Muda a sorte desse coração, Pai Santo. Nós estamos vivendo os últimos dias, os momentos que antecedem a tua vinda. São dias difíceis, Senhor. São dias em que a nossa fé se vê abalada, Senhor, em que o desânimo tenta tomar o nosso coração. Portanto, precisamos da oração, precisamos te buscar, precisamos da comunhão com o Senhor. Portanto, ó Deus, renova nossas forças, renova as nossas forças para termos uma vida de oração, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Elias está tocando aqui e me lembrou, quando tudo perante o Senhor, você pode cantar? E todo teu ser Ele controla, só então has de ver que o Senhor tem poder, quando tudo deixares. Do início.
em ferver. Glória a Deus. Diz fluir o que está, tudo deixares no altar. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo teu ser Ele controlar, só então has de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares no altar. Senhor, nós abençoamos a vida de cada um dos nossos irmãos que assistiram esse culto através da live. Dada a tua graça, dá uma semana em paz. Ó Deus, que amanhã possam estar às 8 horas no culto da família. Que o amor de Deus, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, as consolações do Espírito Santo habite e reine em tua vida, hoje e para todo sempre. Amém.